Demolidor Renascido continua no auge e o episódio 7 foi mais um impecável. É um episódio cheio de tensão, violência, desenvolvimento de personagens e a história segue caminhando para um desfecho interessantíssimo. O Demolidor teve mais um embate épico contra o Muse e o Fisk continua sendo mentiroso, manipulador e oportunista e está avançando rapidamente no plano de jogar a população de Nova York contra os heróis da cidade. Então bora pegar todos os easter eggs e referências desse episódio maravilhoso. E esse vídeo é uma parceria com a Hawking Tech Brasil, mas eu já falo mais sobre eles. Dessa vez eu acho legal a gente começar pela consulta do Muse com a Heather e a treta dele contra o Demolidor. Primeiro é legal notar que aparentemente o Muse não tem poderes no MCU, diferentemente das HQs, que ele é um inumano com super força, velocidade sobre-humana, e ele também tem um poder que torna ele imune aos sentidos aguçados do Demolidor. Basicamente, o Demolidor não consegue ver ele. O sonho que ele descreve para Heather, que ele não era visto por ninguém, pode ser uma pequena referência a esse poder dele nas HQs. Outra coisa que mudou também é que deram um nome para ele na série, Bastian Cooper. Nas HQs, o Muse nunca teve outro nome, ninguém nunca descobriu a identidade dele, mesmo depois dele morrer. Em um determinado momento, já quando ele estava torturando a doutora Heather, ele manda ela não chamar ele de Bastian, porque o nome dele era Muse. Isso também é uma pequena referência ao fato dele não ter nome nas HQs. Como eu venho comentando desde o primeiro vídeo, o Muse é aquele rapaz que estava na sessão de autógrafos da Heather no episódio 2 e pediu ajuda. Ela é a musa dele, talvez seja daí que vem o nome. Ele leu o livro dela, chamado Viva Sem Medo, e perdeu o medo de ser quem sempre quis ser ou de ser quem sempre foi. Por isso ele é tão obcecado com ela e fica repetindo várias vezes durante a consulta que foi ela quem inspirou ele. A gente também descobre pelo relatório da Angie Kim que aparentemente o Bastian matou o professor de taekwondo dele quando tinha 16 anos. Então provavelmente ele sempre foi um assassino e só perdeu o medo de agir assim abertamente. O relatório diz que o professor simplesmente desapareceu, mas todas as outras vítimas dele também desapareceram sem rastros, então o professor deve ter sido apenas a primeira vítima. Ao longo da consulta, a Heather vai percebendo que o Bastian era, na verdade, o psicopata que estava pintando murais com sangue ao redor da cidade. A suspeita dela se confirma mesmo quando o nariz dele começa a sangrar e ele usa o próprio sangue para pintar o rosto do Muse no caderno de anotações dela. E claro, ele captura a Heather. Eu tava falando desde os 2 primeiros episódios que eu tava com um mau pressentimento em relação a ela. Desde o 2º episódio, ela acabou ficando cercada por vilões. Wilson Fisk e Vanessa fazendo terapia de casal com ela e o Muse pedindo ajuda. Eu confesso que eu até achei durante o episódio que ela podia acabar morrendo, mas eu fiquei muito aliviado quando eu descobri que ela sobreviveu. O Matt já perdeu o Fog no primeiro episódio e o Tigre Branco acabou morrendo no 3º também. Eu sei que o Demolidor é um personagem que sofre, mas espera aí, né? Ele merece um pouquinho de sossego. Nesse episódio a gente descobre que o escritório da Heather Glenn fica na região de Tribeca, na parte sul da ilha de Manhattan. É, portanto, no mesmo bairro que a prefeitura de Nova York. Provavelmente esse é outro motivo para Vanessa e o Fisk terem escolhido fazer terapia de casal com ela. Enfim, voltando para a história, a Heather pergunta se ele não sentiu nada pelas vítimas, pelas pessoas que matou. Normalmente, psicopatas e serial killers não sentem nada pelas vítimas. Uma das características mais fortes nesse tipo de assassino é a total falta de empatia e sentimentos. Mas no caso do Muse, pelo menos nas HQs, era um pouco diferente. Ele achava que estava transformando as vítimas em algo lindo, em arte, que ele estava ajudando elas a viver eternamente. Ele não sentia nada por matar as vítimas, mas achava que estava ajudando elas, fazendo um favor para elas. E falando nesse tipo de comportamento totalmente obsessivo, é legal reparar que mesmo enquanto estava lutando contra o Demolidor, o Muse parecia estar mais focado em terminar o processo que estava fazendo com a Heather do que preocupado com a própria integridade física. Ele até sai correndo na direção dela
durante a luta porque o único objetivo dele era terminar o que começou. Como eu disse, comportamento completamente obsessivo. Enfim, enquanto o Muse estava torturando, atacando a Heather Glenn, o Demolidor foi investigar o covil dele novamente. O Matt usa os dedos e as mãos para sentir os desenhos e descobrir que o próximo alvo era a Heather. É exatamente assim com os dedos que o Demolidor lê jornais, cartas e textos nas HQs, usando a sensibilidade aguçada para sentir o relevo da tinta. Nessa cena, a edição cortando da mão dele no papel para a mão dele no rosto dela mais cedo é absolutamente genial. Essa série realmente consegue usar recursos de edição, efeitos sonoros e técnicas de filmagem para fazer a gente mergulhar nos sentidos aguçados do Demolidor. E claro, ele estava tão preocupado nesse momento que ele não percebeu, ele nem ouviu o Powell chegando ali, mas ele nocauteou o Powell de novo rapidamente e correu pro resgate, e é sempre prazeroso demais ver o Powell tomar uma surra. Enquanto torturava a Heather, o Muse aparece dessa vez armado. Antes, aparentemente, ele não usava armas, ele capturava as vítimas na base da força física apenas. Depois da surra que ele tomou do Demolidor no episódio passado, ele acabou ficando mais assustado, mas o Cole North, o líder dos policiais criminosos da força-tarefa do Fisk, menciona que o plano dele era provavelmente matar a Heather e se matar depois, o que faz sentido. Não é nada incomum acontecer isso em casos como esse. Inclusive, na primeira vez que a gente vê ele com uma arma, ele tá com ela encostada na própria cabeça, o que poderia indicar que era esse o plano mesmo. Aí o Demolidor entra pra janela e começa a trocação. O Muse, em um determinado momento, tenta cortar a perna do Demolidor, mas acaba acertando um pedaço metálico da roupa dele. Sorte do Murdock, porque com certeza vai ter análise forense do corpo do Bastian agora. Se o Matt tivesse se cortado, iam encontrar vestígios do DNA, do sangue dele no corpo do Bastian também. E aí existe uma possibilidade enorme de que a identidade do Demolidor seria revelada publicamente. Lembrando, o Fisk sabe quem é e tá guardando essa informação, mas os dois fizeram um acordo no fim da terceira temporada. Os analistas forenses que vão examinar o corpo não fizeram acordo nenhum e poderiam revelar facilmente. E a Heather, no fim, conseguiu alcançar a arma e atirar no peito do Muse 4 vezes. Primeiro é legal comentar que eles já tinham preparado o terreno para isso acontecer antes dela atirar nele. Quando o Muse capturar ela, a primeira coisa que a Heather faz é dar uma cabeçada nele e tentar alcançar a arma. Ela não consegue na primeira tentativa, mas com a treta do Demolidor contra o Muse, ela consegue a oportunidade. Em segundo, também é interessante comentar que ela estava tão em choque que mesmo depois que acabaram as balas, ela continuou apertando o gatilho, atirando até desmaiar. É um choque tão grande que é quase como se ela estivesse em transe, hipnotizada ou algo assim. Isso me lembrou a cena do primeiro episódio de Jessica Jones, quando a Hope Schlottman continuou apertando o gatilho da arma mesmo sem balas, depois de ter matado os próprios pais por ordem de Killgrave. E obviamente a Heather ficou completamente traumatizada depois de matar alguém. É isso que acontece com quem mata uma pessoa mesmo em legítima defesa. Ela acorda desesperada no hospital falando pro Matt que matou o Muse. O Matt responde que ela não teve escolha, mas ela pergunta como ele sabe disso. Ele até consegue esquivar e diz que sabe disso porque conhece ela, mas a Heather já tá desconfiada. Mais tarde eu falo mais sobre isso. Nas HQs, o Muse também morreu e ele acabou indo pro inferno. Depois ele voltou na forma de um fantasma para virar mentor de uma artista chamada Morgan Whittier, que acabou se tornando uma nova versão feminina do próprio Muse. Alguns produtores da série revelaram recentemente que o Muse não teria papel importante só na primeira temporada. A história dele deve se estender para a segunda temporada. Então eu vejo 3 possibilidades. Pode ser que revelem que ele é um inumano como nas HQs e que ele sobreviveu de alguma forma, o que eu acho menos provável e mais fraco. Ou então podem adaptar essa história da Morgan sendo uma sucessora do Muse, continuando o trabalho dele. E existe até uma terceira possibilidade de começar uma onda, de surgirem vários copycats, assassinos imitando ele na segunda temporada,
temporada, assim como já tem vários policiais criminosos imitando o Justiceiro. Trabalhar com vídeo exige demais do computador. O meu computador vinha sofrendo muito com tempos longos de renderização de vídeo, travando muitas vezes, e alguns vídeos até acabavam atrasando por causa disso. Mas depois de todo esse perrengue, a Hawking Tech solucionou o meu problema. Os caras me mandaram umas peças para deixar meu computador novinho. Eles mandaram 2 memórias RAM de 16 GB e um SSD de 2 TB. E agora meu computador tá muito mais rápido, muito mais potente. Então se você gosta de mexer com vídeo, se você gosta de jogar games no computador ou no notebook, ou simplesmente se você quer economizar horas todos os dias com um computador ou um note muito mais rápido, dá uma olhada nos produtos da Hawking Tech, que os produtos são excelentes, com um custo bem acessível, e tem um link aqui no vídeo para vocês conhecerem mais sobre a Hawking Tech e os produtos deles para computador e notebook. No começo do episódio, a Ângela Del Toro aparece no hospital e o Matt no banho, ao mesmo tempo. Os dois estão simultaneamente tendo flashbacks da luta do Demolidor contra o Muse no episódio passado, quando o Matt salvou a Ângela. Dá pra ver que os dois estão tendo flashbacks simultaneamente, porque tem cenas que aparecem nessa montagem de quando a Ângela estava desacordada e cenas de quando o Matt não tinha chegado ainda, tudo misturado. Então são flashbacks dos dois e não só da Ângela. Nessa cena, a Heather se junta ao Murdock no banho e por um momento dá pra ver uma cicatriz nas costas dele, que ele adquiriu na luta contra o Nobu no episódio 9 da primeira temporada. Depois, o Matthew tem um diálogo com a Heather. Os dois falam que amam um ao outro pela primeira vez, pelo menos até onde a gente viu. E pode até parecer cedo pra eles falarem algo assim, mas vale lembrar que eles estão saindo juntos há meses. A série tem vários saltos temporais. O episódio 5 acontece em 17 de março, que é o St. Patrick's Day, então agora estamos cronologicamente no fim de março. No dia da eleição do Fisk, no primeiro episódio, antes do Réveillon, provavelmente em novembro do ano anterior, eles já tinham trocado beijos. Então eles estão juntos há pelo menos 4 meses. E quando ela fala que ama ele, também dá pra ouvir os batimentos cardíacos dela, que é a maneira que o Matt sabe se alguém está mentindo ou não. Ela claramente não tá mentindo ali. Ele fala em um momento que ele tinha uma outra vida e que essa nova vida dele parece fake, o que me pareceu um pouco de metalinguagem, como se a outra vida dele fosse a série da Netflix e essa, totalmente dentro do MCU, fosse a vida nova. Mas claro, ele também tá falando da firma nova, novos clientes, novos amores e até o fato de ter passado mais de 1 ano sem ser o Demolidor. Durante a conversa da Heather com o Matt, ela menciona os amigos dele e dá uma pausa bem longa entre o nome do Fog e o nome da Karen. Isso indica que ela deve saber, ou pelo menos desconfiar, que o Matt e a Karen já tiveram algum tipo de envolvimento no passado. Depois, quando a Heather tá conversando com o Matt no hospital, ela parece não lembrar exatamente de tudo o que aconteceu. Isso é normal, porque ela perdeu muito sangue, lutou pela própria vida e teve um trauma pesado. Mas nessa cena, ela se lembra vagamente que o Demolidor falou o nome dela. Provavelmente ela vai ligar os pontos, os ferimentos do Murdock, o fato do Demolidor saber o nome dela, os sumiços do namorado e aquela fala dele que eu mencionei antes, de que ela não teve escolha. Ou seja, ela provavelmente vai descobrir em breve que o Matthew é o Demolidor. Mas pela fala dela pro Muse, dizendo que todos que precisam usar máscaras são covardes, talvez isso não seja bom pro relacionamento. Pode ser que a Heather e o Matt acabem terminando o namoro quando ela descobrir. A Ângela Del Toro, no hospital, contou para policiais que ela foi resgatada pelo Demolidor e foi assim que o Fisk descobriu que ele voltou. Ele parece ficar até aliviado com o retorno do Demolidor, como se ele quisesse um embate, como se ele estivesse aguardando esse momento faz tempo. O prédio que aparece na primeira cena do episódio é exatamente o mesmo em que o Muse pintou um mural gigante do Demolidor nas HQs, na frente da prefeitura de Nova York.
York. O nome desse prédio é David and Jenkins e ele realmente fica na frente da prefeitura de Nova York, na região de Tribeca, no mundo real também. Mas na série a montagem dá a entender que o Fisk trabalha nesse prédio e não atravessando a rua. No mundo real, esse prédio abriga diversos funcionários públicos e profissionais ligados à prefeitura, mas o prefeito trabalha em outro edifício de frente para esse. O Fisk fala com o Buck e lembra que o Demolidor destruiu o império criminoso dele na primeira temporada, mas ele ainda se faz de vítima, diz que foi preso injustamente e que o Demolidor prejudicou várias pessoas que trabalharam duro para ganhar dinheiro. Mesmo sem câmeras ou público, ele continua fazendo esse teatro, o que indica que na verdade ele já contou essa mentira tantas vezes que ele mesmo passou a acreditar. Depois ele tem uma reunião com a Angie Kim. A Angie encontrou um tecido com sangue de uma tela que o Muse ia pintar, mas se prestar atenção, o tecido é exatamente igual ao da roupa dele. Pode ser que tenha sido na verdade um pedaço da roupa dele que caiu durante a batalha contra o Demolidor. E é interessante olhar por esse ponto de vista, porque aí a gente imagina que a roupa que ele usa é feita por telas de pintura grampeadas, o que condiz totalmente com o personagem e com essa ideia de ser artista. No relatório a gente também descobre que o Muse foi expulso da Phillips Exeter Academy. Essa é uma escola que existe no mundo real, localizada ao norte de Boston, e é uma escola só para rico, para magnata. O Warren Worthington III, o mutante conhecido como Anjo, membro da formação original dos X-Men nas HQs, também estudou nessa escola nos quadrinhos, e ele é um dos personagens mais ricos da Marvel, para vocês terem uma ideia. Como eu comentei mais cedo, a gente descobre com esse relatório que ele treinou Taekwondo, e por isso ele consegue lutar de igual para igual com o Demolidor. Quando a gente descobre isso, o Rei do Crime fala que prefere boxe, o que é curioso, porque o Demolidor treina boxe, e isso, claro, por causa do pai, Jack Murdock, que era boxeador. E a Angie investigou o covil do Muse, descobriu um possível candidato, fez um baita trabalho como policial e foi até elogiada pelo próprio Wilson Fisk. Mas logo depois de tudo isso, ele disse que ia assumir a partir daí. Isso deixou ela extremamente confusa. Ela sabe que quem tinha que continuar trabalhando era a polícia e não o prefeito. O prefeito não tem nada a ver com uma investigação como essa. Mas o Fisk, como a gente sabe, montou uma força-tarefa ilegal para fazer operações obscuras. Os policiais dessa força-tarefa até foram ao local de trabalho da Heather, mas chegaram atrasados e não fizeram absolutamente nada. O Demolidor enfrentou o Muse, até a Heather enfrentou o Muse, mas os policiais nem sequer viram combate. E mesmo assim, como o Fisk sempre faz, ele mudou completamente a narrativa para os policiais ganharem os créditos e serem pintados como os verdadeiros heróis, na esperança de legitimar esse grupo de policiais assassinos que vão caçar vigilantes no MCU. Como todo bom vilão, o Rei do Crime tenta reescrever a história, inventa notícias falsas e tenta jogar toda a população contra as pessoas que realmente querem ajudar. O Fisk, em coletiva de imprensa, até fala que os homens mascarados não vão mais fazer a cidade de reféns. O Muse era um serial killer e mesmo assim o Rei do Crime ignora completamente esse fato e foca na máscara para comparar ele com vigilantes, como se estivesse dizendo que todos que usam máscara são iguais, literalmente comparando o Muse com personagens como Demolidor e Homem-Aranha. Assim ele vai cada vez mais jogando a população contra os heróis, e ele usa um serial killer, uma manobra de comunicação e manipulação para criar ódio. O Daniel Blake dessa vez aparece ameaçando a Bibi Eric, provavelmente por ordem do Fisk, claro, mas também por vingança por ela ter exposto a história do prefeito do lixo, que quase fez o Daniel ser demitido para dizer o mínimo, né? Ele levou pro pessoal aquela parada que aconteceu na boate. E claro, ele faz isso tentando censurar a Bibi para ela não revelar que o Demolidor estava no confronto. Tudo isso para proteger a mentira do Fisk de que foi a força-tarefa quem matou o Muse. Nas cenas das ruas de Nova York desse episódio também dá pra ver mais lixo nas calçadas, indicando que a treta do Fisk com o departamento sanitário, que rendeu pra ele o apelido de prefeito do lixo nos vídeos da Bibi Eric, parece ainda não ter sido resolvida. E a princípio, pela expressão dela, a Bibi parece ter cedido às ameaças
problemas e desistido de continuar perseguindo a verdade. Mas vale lembrar que inicialmente o Ben Urich também cedeu na primeira temporada e desistiu de escrever um artigo expondo o Fisk, mas depois disso ele se convenceu de que expor o Rei do Crime era o certo a se fazer e voltou a investigar. Isso, claro, levou à morte dele, mas eu espero que a Bibi tenha um desfecho diferente. Eu também torço para ela descobrir que foi o Fisk quem matou o tio dela e continuar indo pra cima do prefeito, expondo as mentiras dele. Aliás, nesse episódio aparece uma propaganda do New York Bulletin em um ponto de ônibus. Pra quem não lembra, é o jornal onde o Ben Urich, o tio da Bibi Urich, trabalhou na primeira temporada. Depois, a própria Karen Page também chegou a trabalhar lá na segunda temporada. E embaixo da propaganda do Bulletin tem uma propaganda de Winston Supreme, um whisky canadense que era o preferido da Jessica Jones na série dela na Netflix. E por acaso também é exatamente o mesmo whisky que aparece na capa de um dos arcos mais famosos do Homem de Ferro nas HQs de todos os tempos. O arco chamado O Demônio na Garrafa, uma história sobre Tony Stark lutando contra o alcoolismo. Na cena final desse episódio, eles construíram uma tensão extremamente interessante. No começo eu realmente achei que a Vanessa pudesse se aliar com o Luca e trair o Fisk. Vale lembrar, como eu já comentei em vídeos passados, que o Wilson e a Vanessa já se divorciaram nas HQs e ela tomou absolutamente tudo o que ele tinha, deixou ele completamente sozinho e sem nada. Faria sentido ela fazer isso na série se a gente considerar o que já aconteceu nas HQs, e a tensão da cena é interessante, mas na verdade o plano era outro. Como a Vanessa fala com o Luca no pier de Red Hook, ele não estava seguindo as regras e por isso devia dinheiro e estava causando problemas. O Buck também explicou pro Fisk no episódio 4 que a única maneira de resolver a situação do Red Hook era matar todos que estavam causando problemas. Então os dois, sabendo de tudo isso, planejaram essa situação. A Vanessa armou e traiu o Luca e o Buck matou o cara durante o jantar do Rei do Crime. E é legal pensar numa coisa aqui. Um cara como o Fisk, uma figura pública, prefeito da cidade de Nova York e envolvido até o talo no mundo do crime também, jamais se sentaria sozinho em um restaurante vazio de costas pra porta como ele faz nessa cena. Pelo menos se não tivesse alguém pronto pra defender ele. Sentado de costas, ele não consegue ver se alguém por acaso se aproximar, entrar no estabelecimento, tentar atacar ele por trás. E o cara é um grande alvo de diversos moradores criminosos e vigilantes da cidade. O fato dele sentar de costas pra porta vulnerável já era uma pista de que tinha alguém a mais ali. Outro detalhe legal é que o restaurante em que o Fisk estava jantando é chamado Bamonte. Esse é um restaurante italiano que existe mesmo no mundo real, localizado no Brooklyn. Para os amigos cariocas, não é Belmonte, tá? É Bamonte. Enfim, o endereço que a Vanessa manda pro Luca na mensagem é 32 Wither Street. O endereço é exatamente o mesmo do mundo real. Então, se um dia você for para Nova York e quiser visitar o restaurante Bamonte, é só rever esse episódio para lembrar o endereço. E tem muitos outros detalhes interessantíssimos nesse episódio. O episódio passado termina com o Demolidor falando "eu estou aqui", e esse episódio começa com o Fisk falando "ele voltou", traçando um paralelo e uma ideia de continuidade muito interessante. No covil do Muse, a gente vê que antes de fazer os murais grandes, ele faz rascunhos pequenos nas paredes. Tem uma pintura da caveira do Justiceiro, igual ele pintou em uma das paredes, e outra de um touro, provavelmente do mural que a gente viu no episódio passado. Em uma das pinturas da Heather, dá pra ver as palavras "with fear", que significa com medo. Essas palavras parecem ter sido recortadas diretamente da capa do livro dela, chamado Live Without Fear. E tem outra pintura com o símbolo do mercenário pintado nos dois olhos. Mas eu fiquei com um pouco de impressão de que essa pintura especificamente parece mais da Karen Page do que da Heather Glenn. Lembrando que o mercenário tentou matar a Karen em uma igreja na terceira temporada e o padre Lanton se sacrificou para salvar a vida dela. Como eu comentei no vídeo passado, o Muse parece saber muito mais sobre vigilantes e a história da cidade do que a gente imagina. Então também existe a possibilidade dele saber dessa história do mercenário tentar matar a Karen, principalmente porque foi amando do Rei do Crime, que é um alvo dele nas artes dele. E o Sherry não quer de jeito nenhum que o Matt volte a ser o Demolidor. Ele não quer que o Murdock se coloque em risco e acha
que o trabalho dele como vigilante é uma espécie de autopunição. A Heather também comenta sobre os ferimentos dele nesse episódio como se fosse autopunição. Mas o ponto aqui é que o Sherry está fazendo exatamente o papel que o Fogg fazia nas temporadas passadas e até se recusa a ajudar para tentar fazer o Murdoch parar de atuar como Demolidor, algo que o Fogg já fez diversas vezes durante a série da Netflix. Durante a discussão dos dois, o Matt fala pro Sherry que o Mills, depois da surra que levou e depois de ter o esconderijo encontrado, ia entrar em modo de sobrevivência porque sabia que tinha pouco tempo. Foi exatamente o que o Mills fez. Ele entrou em modo de sobrevivência, foi direto na Heather, que provavelmente seria a vítima final dele, e talvez até com o plano de se matar. O Murdoch realmente sabe como esses criminosos funcionam, porque ele viu centenas de exemplos e batalhou contra diversos deles ao longo dos anos atuando como Demolidor. Por isso também ele consegue encontrar o Mills muito mais rápido do que a polícia. E assim como o Sherry tá fazendo o papel do Fogg, a Heather aparece confrontando o Matt sobre os segredos e os ferimentos misteriosos. Algo que a Karen também fez várias vezes na série da Netflix. Ela então acaba fazendo também o papel que era da Karen, além, claro, de ser interesse amoroso e uma pessoa que o Matt quer proteger a todo custo. Se você quiser relembrar a história completa da série do Demolidor e dos outros membros dos Defensores na Netflix em ordem cronológica, é só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora na sua tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.